Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Valdemiro Gomes e esta é mais uma videoaula que disponibilizamos. Nosso objetivo é contribuir para a sua aprendizagem no sentido de entender o mundo em que vivemos e arrebentar nas provas, seja da escola, dos concursos, vestibulares, processos seletivos e Enem, que fazem parte da nossa realidade. Dos assuntos que é muito cobrado tanto em concursos, em processo seletivo, no Enem, trata-se da demografia ou dinâmica populacional. A demografia é a ciência que tem por objeto o estudo quantitativo das populações humanas, aí nas suas mais variáveis dinâmicas, tá? Como ela cresce, como ela pode diminuir, como se dá o processo de fluxo migratório, natalidade, mortalidade, dentre outros, tá? Digamos que é a parte da geografia que estuda a dinâmica populacional. Então vem a pergunta: quantos somos onde vivemos? Como tudo na natureza, a população ela está distribuída irregularmente no planeta. Então, como tudo na natureza, né, existe distribuída regularmente no espaço. Então, existem espaços que têm uma grande abundância de petróleo, por exemplo, existem outras que não têm petróleo. Existem regiões que têm uma grande disponibilidade de água doce, por exemplo, existem regiões que não têm água. Então a mesma coisa acontece com a distribuição da população. Apenas nesse círculozinho aqui, onde você tem a Índia e a China, mais da metade da população de todo o planeta. Tá? Só a China e a Índia são os dois países com a população acima de 1 bilhão de pessoas. Tá? Então, os 5 países mais populosos do mundo, com a maior população do mundo, você tem a China em primeiro lugar, Índia, Estados Unidos, Indonésia e o Brasil vem em quinto lugar. Certo? Entendido? No passado, durante milhares de anos, o crescimento populacional ele foi muito pequeno. Tá? Então, se você olhar aqui, por exemplo, no início da era cristã, a população mundial girava algo em torno de 300 milhões de pessoas. 1000 anos depois, essa população tinha aumentado em apenas 10 milhões de pessoas. Tá? A partir daí, da segunda metade do século XVIII em diante, com as grandes revoluções da ciência moderna, e a população ela passou a crescer de uma forma acelerada, de forma que hoje nós somos, em 2011, atingimos a cifra de 7 bilhões de pessoas e a previsão para 2050 são de 9 bilhões e meio de pessoas no planeta. Tá? Como foi dito há pouco, a população ela crescia muito lentamente. Por que isso acontecia? Primeiro, vamos lembrar que até recentemente, praticamente quase toda a população vivia no campo. Tá? E no campo, se tinha alta taxa de natalidade, tá? Então as famílias elas eram enormes, ok? No entanto, a taxa de mortalidade também era elevada, portanto você tem uma grande taxa de natalidade, mas por outro lado uma alta taxa de mortalidade, os que sobrevivem é pouco. Portanto, o crescimento vegetativo ou natural
que é a diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade, ele era muito baixo. Por isso que a população mundial não crescia. Não vai ser objeto de nosso estudo aqui, a gente não vai trabalhar com matemática, mas apenas para você entender como é feito como é encontrado as taxas de natalidade e de mortalidade, é através dessa fórmula aqui. Então, tanto uma quanto a outra é a mesma fórmula. Você tem número de nascimento multiplicado por 1000, dividido pela população absoluta. O que é a população absoluta? É a totalidade de pessoas que habitam no espaço. As pessoas elas emigram, ou seja, elas saem dos seus espaços de nascimento. Seja por questões econômicas, por questões naturais, seca, guerras. Então são inúmeras as razões que levam as pessoas a emigrarem. E aí você faz a distinção. Emigração é a saída, imigração é a chegada. Então, o fluxo migratório ou imigrante, ele é ao mesmo tempo emigrante e imigrante. Ele é emigrante da região de onde ele sai e ele é imigrante onde ele chega, onde ele passa a viver. Os maiores fluxos migratórios internacionais, eles se dão em direção à América do Norte, mais precisamente aos Estados Unidos, e à Europa Ocidental. Tá? Por que que essas regiões elas concentram os maiores, assim, elas se tornam sendo o destino dos maiores fluxos migratórios? Porque são regiões historicamente mais desenvolvidas por uma questão histórica, onde você tem as maiores potências econômicas do mundo, que você tem Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália. Então esses espaços acabam se tornando destino das pessoas que emigram, sejam da América Latina, da África ou da Ásia. Tá? No entanto, o fato das pessoas emigrarem não significa que elas vão ser bem recebidas e vão conseguir entrar nesses países. Tá? Então, existe uma grande barreira, os países criam uma infinidade de dificuldades para impedir a entrada desses fluxos migratórios. Então, isso aqui são barreiras físicas que existem entre várias regiões do planeta. Existe barreira física entre os Estados Unidos e o México, existem barreiras físicas também na Europa. Tá? Quando essas pessoas elas não conseguem ingressar para onde elas tentaram, e aí elas passam a ser concentradas num espaço, geralmente administrado pela Organização das Nações Unidas, que são chamados campos de refugiados. Tá? Além disso, mesmo aquelas que conseguem entrar nos países para onde elas se dirigiram, elas vão enfrentar uma série de problemas, dentre elas a xenofobia. E aí fica a pergunta, por que os países não aceitam ou não permitem a entrada em massa dos fluxos migratórios? São várias razões, dentre elas a principal é a razão econômica. Então hoje o mundo inteiro, por conta das revoluções tecnológicas, o que se tem é uma grande dificuldade de geração de emprego. Então, o imigrante ele acaba sendo um concorrente no mercado de trabalho. Por isso que são várias as dificuldades, várias as barreiras encontradas pelos imigrantes, principalmente internacional. Tá? Mas a imigração ela ocorre também
no âmbito nacional, tá? Em termos de Brasil, uma região que é historicamente fonte de fluxos emigratório, ou seja, de onde as pessoas saem, é da região Nordeste. Tá? Então, no passado, até as décadas de 50, 60, 70, o principal fluxo do nordestino era em direção à região Sudeste, tá? Por conta de ser uma região economicamente mais dinâmica, mais industrializada, e posteriormente, a partir da década de 70, tanto sulista quanto nordestino passaram a emigrar, tá, em direção à região centro-oeste e à região norte. Tá? Também por diversas razões, a região norte ela passou a ser destino de fluxo migratório falando de Brasil. Tá? A partir da década de 1960 em diante, 50, 60 em diante, o Brasil ele entrou num processo acelerado de industrialização. Então, essa industrialização ela vai, em conjunto com a mecanização do campo, ela vai provocar o êxodo rural, que é a fuga em massa da população do campo em direção à cidade, que a gente vai denominar isso quando a cidade, quando o espaço urbano passa a ter um crescimento, um índice de crescimento populacional maior que o espaço rural, então você diz que passa a ocorrer a urbanização. A urbanização, ou seja, aquelas grandes famílias que nós vimos ainda há pouco, quando ocorre a urbanização, por diversas razões, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, ela passa a cair. Tá? Então, você tem a taxa de fecundidade aqui nesse exemplo. Taxa de fecundidade é o número médio de filho por mulher em idade fértil. Tá? Então, no Brasil, na década... Quais as razões da queda da taxa de fecundidade e, consequentemente, da taxa de natalidade? Diversas razões contribuem para que aconteça essa diminuição no número de filhos. Por exemplo, na cidade, as pessoas vão ter mais conhecimento. Então, elas vão ter acesso a métodos contraceptivos. E tem um detalhe muito importante. A mulher ela passa a adentrar no mercado de trabalho. Então, outra razão é que com os baixos salários que existem, ou com os baixos salários que o trabalhador recebe, ele não tem condição de criar uma grande quantidade de filhos na cidade. Tá? Além disso, a urbanização acelerada que acontece nos países subdesenvolvidos, vamos pegar aqui o caso do Brasil, você tem como consequência o desemprego, a favelização, porque com os baixos salários, ou mesmo um grande número apenas trabalhando para sobreviver no mercado informal, não tem como ter acesso a um espaço digno de moradia. Então, aí você tem como consequência espacial a favelização, a ocupação de espaços inadequados, a violência, a informalidade. E como nós propusemos no início, a nossa abordagem ela parte do global para o local. Então, o global está se referindo à escala mundial, certo? O nacional, à escala de Brasil. E o local, para o nosso exemplo aqui, vamos trabalhar com uma escala de um município. Que para nós
Para este exemplo aqui, nós vamos utilizar o município de Santa Isabel, no estado do Pará. Tá? No entanto, você pode fazer essa relação com qualquer município que seja, por exemplo, da sua realidade.